Quem está feliz de poder estar na casa do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Quem é que ama a palavra de Deus? Então tá bom, nós vamos falar hoje sobre um tema muito especial, algo que Deus tem falado ao meu coração ao longo desses dias, semanas, e eu tenho convicção que Ele vai falar com você, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, diga assim: abra o seu coração. Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia então comigo em Salmos 105, versículo 17. É muito importante você sempre abrir a sua Bíblia, porque essa prática ela traz também uma convicção da palavra de Deus. Então abra mesmo a sua Bíblia em Salmos 105, versículo de número 17. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos lá, antes de nós lermos, observa aqui comigo algumas verdades. Eu quero falar com você e o tema da minha mensagem hoje é segredos, diga comigo, segredos do crescimento. Eu quero começar fazendo uma pergunta e você não precisa me responder, eu quero que você se questione nesse momento. A pergunta é muito simples: o quanto você deseja crescer em Deus na sua vida? O quanto você tem esse desejo, esse anseio? Eu quero que você reflita agora na sua vida. E quando eu falo sobre o crescimento em Deus, eu não estou falando simplesmente de algo humano, algo técnico, mas eu estou falando de algo que Deus pode promover na sua vida e na sua casa. A pergunta então é simples: o quanto você tem esse desejo? O quanto você acorda todas as segundas para construir a sua semana debaixo daquilo que Deus tem para você? O quanto você sonha, o quanto você é determinado em expandir aquilo que Deus tem colocado na sua mão. E não me importa o que é, não sei se é algo espiritual, eu não sei se é algo ministerial, eu não sei se o seu crescimento hoje é financeiro, eu não sei se o seu crescimento hoje são relacionamentos, eu não sei, mas a pergunta é: o quanto você deseja crescer? E esses dias eu estava dentro do carro, estava conversando com uma pessoa, e naquele momento veio sobre crescimento, e eu estava mandando uma mensagem para uma pessoa, e essa pessoa falou assim: olha, Seite, eu sinto lhe dizer, mas eu tenho desejo já de parar, de pendurar chuteiras, porque eu já não estou aguentando mais a pressão desse crescimento. Então para mim não faz muito sentido, Seite, fazer o que eu estou fazendo, eu não gosto, para mim está sendo pesado. E eu falei: beleza, está tudo bem. E diga comigo, está tudo bem. Agora, a questão é, naquele momento eu comecei a me questionar: qual pessoa na face da terra, e como nós somos crentes, então nós vamos ser crentes agora, mas qual pessoa na Bíblia viveu o crescimento que Deus tem estipulado para ela, sem ter que pagar um preço? E quando eu comecei a avaliar, eu falei: não existe crescimento sem um preço a ser pago por Ele. Não existe viver aquilo que Deus tem para nós sem o fato de nós nos dedicarmos de forma efetiva no trabalho para alcançar tudo aquilo que Deus tem. Deixa eu te explicar, não tem como. E quando eu comecei a pensar, eu falei assim: poxa vida, vamos olhar na Bíblia. E na Bíblia nós temos essa comprovação, exemplos práticos para vocês aqui. Davi, para alcançar e crescer e alcançar o que Deus tem, ele teve que enfrentar leão, urso, Golias, Saul, Absalão. Ele pagou um alto preço para crescer. Depois nós olhamos Moisés, ele enfrentou o povo do Egito, enfrentou Faraó, enfrentou um deserto, enfrentou reclamação. Então Moisés, para viver o que ele viveu, ele pagou um preço, e provavelmente um preço muito maior do que eu e você pagamos na nossa vida. Nós continuamos. Noé enfrentou descrédito. Alguém aqui já foi desacreditado? Alguém já olhou para você e falou assim, tipo: mano, quem é você? Você já sofreu isso? É terrível. Noé, ele não viveu isso um momento da vida dele. Noé ficou durante anos vivendo o descrédito. Tipo, o povo olhava e falava assim: que esse maluco, ele está louco. O que ele está fazendo? O que ele está construindo? Talvez é assim com você. As pessoas olham e falam: o que você está fazendo de sua vida? É o que Noé enfrentou. Ele pagou um alto preço para viver o crescimento. Elias enfrentou guerra espiritual, enfrentou centenas de profetas.
Pedro enfrentou suas próprias emoções e o custo das suas próprias emoções. Paulo enfrentou perseguição. Então, quando nós olhamos para crescimento, a primeira coisa que tem que saltar aos seus olhos é o seguinte: todo crescimento exige um grande preço por ele. E eu quero dizer para você e tranquilizar o seu coração: se você não quer pagar o preço, tudo bem, mas você não tem o direito de exigir o crescimento que você poderia ter. Porque para o crescimento existem segredos onde nós devemos efetuar para alcançar tudo aquilo que Deus tem. Quem está entendendo isso, diga amém. É isso que você precisa entender. E quando eu comecei a olhar, eu falei: normalmente as pessoas na qual não crescem, acontece devido a um fator. E olha bem para mim, geralmente a pessoa que ela não está crescendo, ela tem mais vontade em não sofrer do que vontade de crescer. Você já viu isso? A pessoa, ela está na vida dela e ela é muito mais determinada em não sofrer do que ser determinada em pagar o preço para crescer. Agora, a conta é simples. Se você hoje está aqui e você é mais determinado e você busca mais não sofrer, ou melhor, ter uma vida mansa, do que a vontade de crescer, o seu resultado não vai ser crescimento. Porque todo crescimento, ele exige de nós uma postura, um posicionamento, um preço a ser pago para alcançarmos aquilo que Deus tem. E Deus tem grandes promessas para você, amém? Quem acredita naquilo que Deus tem para você, você sabe, você tem uma coleção de promessas de Deus, mas em nenhum lugar Deus falou que seria fácil. Porque o crescimento, ele exige sabedoria, ele exige postura, ele exige decisão. E nós temos então que, se temos um coração em crescer, nós precisamos nos dispor a pagar o preço necessário para isso. Agora eu quero fazer uma pergunta com resposta: quem aqui de verdade tem um desejo imenso em Deus de crescer e viver tudo que Deus tem preparado para você? Diga o melhor amém que você pode. Glória a Deus. Então eu quero compartilhar com você alguns segredos sobre o crescimento. Vamos ler o texto da palavra em Salmo 105, 17. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Diga comigo bem forte: José. Tá bom. Machucaram-lhe os pés com correntes, com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens. Eu quero agora, acompanhe a minha leitura, eu quero ler numa outra versão que não é nada tradicional. Essa versão é a versão brasileira, a tradução brasileira, é uma versão muito antiga, então normalmente as pessoas não utilizam essa versão, e ela é muito próxima também ao original da palavra. Olha o que diz essa versão, preste atenção, escute com atenção. É o mesmo texto. Enviou diante deles um homem, José foi vendido para ser escravo, torturaram os pés com grilhões, ele foi posto a ferros, até que chegasse o tempo para o cumprimento da sua palavra. A promessa de Deus o provou. Então presta atenção, aqui está falando a história de José, e a Bíblia está dizendo que Deus tinha uma promessa para José, e José foi vendido como escravo, passou tortura, sofrimento na escravidão, e a Bíblia diz, até que foi o momento de cumprir a palavra de Deus. Então diga comigo, cumprir a palavra. Esse cumprir a palavra é o crescimento que Deus tem preparado para você. Nesse ponto, a Bíblia também diz uma coisa, até o momento que chegou o tempo de cumprir a palavra. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, que a própria promessa de Deus o provou. O que quer dizer que a própria promessa o provou? O significado disso é o seguinte, que aquilo que Deus tem como crescimento para nós, também vai ser a prova que nós vamos passar para alcançar os resultados que Deus tem como crescimento. Então sabe o tanto de promessa que Deus tem para você? Sabe o crescimento que você espera, que você aguarda, que você deseja? Esse mesmo crescimento é o que vai ser a sua prova.
Por isso que quanto mais é dado a você, também mais é exigido. Porque o nosso crescimento depende da nossa capacidade de passar pelo processo do crescimento. O problema está que muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço necessário para viver a promessa. Elas não estão dispostas a pagar o preço para crescer. Elas estão cômodas. Diga assim: eu não sou assim. Só que se nós queremos crescer, nós precisamos estar dispostos e disponíveis a viver aquilo que Deus tem. Quem está entendendo, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus por isso. Nós vamos então entrar na história de José. Só por curiosidade, José é um dos únicos homens da Bíblia que começou bem a sua trajetória, que trilhou a sua trajetória bem e que terminou bem. Ao longo da Bíblia, muitos homens de Deus, mas muitos homens de Deus passaram por fases difíceis, erraram, pecaram. José não tem essa descrição. José é um dos únicos homens da Bíblia que tem uma trajetória impecável. Ele não errou. E por isso nós vamos estudar então o crescimento, a trajetória de José e os segredos que ele nos ensina a respeito de crescimento. Novamente, quem quer crescer? Então acompanhe isso. Vamos entender o primeiro segredo na vida de José para ele alcançar o que ele alcançou. Gênesis 39, versículo 1. Abra sua Bíblia comigo. Gênesis 39, 1. Vamos entender o segredo para esse crescimento. Primeiro segredo está em Gênesis 39, versículo 1, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda, comprou-os dos ismaelitas, que o tinha levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, o que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Provavelmente você já escutou a história de Potifar, e geralmente o que é ressaltado na história de Potifar é o seguinte: José vai para a casa de Potifar, e de repente a mulher de Potifar, a Potifa, dá em cima de José, e ele então foge, e ele é injustiçado e ele é preso. É verdade, essa história ela é verdade, mas eu quero dar um contraponto nessa noite, talvez a parte que você não percebeu. Primeira coisa, preste atenção nisso: José, ele entra na casa de Potifar como escravo. Você sabe o que é um escravo? Escravo. Nós não estamos falando de qualquer luta, nós estamos falando de escravidão. José, ele entra como escravo, só que ao longo da sua trajetória, quando ele é comprado, a Bíblia diz que ele é comprado por quem que ele é comprado? Potifar. Dá a dica, tá bom? Por que ele é comprado? Potifar, tá bom. Ele era o chefe da guarda, ele possuía um alto escalão no Egito, e Potifar compra. E José começa a trabalhar dentro da casa de Potifar. Em momento nenhum você vê José reclamando de Potifar ou da situação que ele estava vivendo. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele foi fazendo um trabalho tão bom, que ele estava crescendo naquilo que Deus tinha na mão dele. E ele chega então a ponto de administrar tudo o que Potifar tinha. Então o primeiro segredo do crescimento de José, de sair do nada e chegar a ser um governador do Egito, o crescimento está onde você não sabe. Diga assim comigo: o meu crescimento, vamos lá, mas fala assim, como se você está se convencendo, tá bom? Diga assim: o meu crescimento está onde eu não sei. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que o seu crescimento está onde você não sabe? Que a resposta na sua vida, para as coisas começarem a avançar, está em um lugar chamado não sei. Até porque se você soubesse, você já teria feito o que você tinha que fazer.
Vamos dar um exemplo bem claro sobre isso? Por que você não tem mais dinheiro? Vou dar um exemplo, tá? Não é sobre isso a mensagem, mas um exemplo. Você não tem mais dinheiro porque você não sabe. Porque se você soubesse ter 5 milhões de dólares na conta agora, você teria? Sim ou não? Sim. Metade não consegue nem acreditar nessa hipótese. Sim ou não? Sim. Então, o seu crescimento está onde? O seu crescimento está onde você não sabe. E quando nós olhamos para a vida de José, o que ele faz é exatamente isso. Ele entra na casa de Potifar, ele poderia reclamar de todos os problemas que ele estava enfrentando, mas ele não faz isso. Na verdade, ele entra ali e ele começa a aprender quais eram os costumes de um grande homem. Ele começa a aprender a língua, ele começa a aprender os costumes, ele começa a aprender a se comportar, ele começa a aprender a estar em ambientes onde ele não sabia anteriormente. Então presta atenção, o crescimento de José começa quando ele está num lugar que ele aprende o que ele não sabe. A pergunta que eu faço para você hoje: você quer crescer? Aprenda aquilo que você não sabe. Aí você fala assim: Sente, como assim? E de fato ele é confuso, mas aquilo que você não sabe é mais ou menos ponto cego. Você está dirigindo, você tem um retrovisor, você olha no retrovisor, não tem ninguém, aí você vira o carro, aí de repente o motoqueiro lá para o outro lado da rua, você fecha o cara porque ele estava no seu ponto cego. A mesma coisa na nossa vida. Muitas coisas na nossa vida ainda não desenrolaram porque estão no nosso ponto cego, porque você está vivendo algo achando que você está fazendo certo e você está fazendo errado. Quer ver vamos fazer uma prova social aqui? Vocês estão bem, gente? Tá bom, então vamos lá, vamos fazer uma prova social aqui. Quem aqui já olhou para uma pessoa, aí você fala daquela pessoa assim, interiormente, porque eu sei que você não fala mal de ninguém, amém? Tá bom, mas mentalmente você pensa um relance assim, aí você rejeita, né? Mas mentalmente passa assim, aí você fala assim: cara, por que essa pessoa age desse jeito? Errado, obviamente, de uma forma errada. Você já viu isso? Cara, por que essa pessoa tem esse costume? Como pode essa pessoa escolher o que ela está escolhendo? Alguém já pensou isso? Vamos lá, confessa os pecados uns aos outros. Tá bom, eu já pensei isso. Agora, provavelmente essa pessoa ela está agindo do jeito que ela está agindo porque ela não sabe. Na cabeça dela, de forma direta ou indireta, o que ela está fazendo é o certo. Agora eu vou inverter o reio. Vou inverter o reio. Se você já pensou de alguém assim, qual é a chance de alguém ter olhado para você e ter pensado a mesma coisa? Por que você está agindo assim? Ele não vai falar para você, mas eu estou falando nessa noite. O nosso crescimento está onde a gente não sabe. E muitas vezes nós estamos cometendo ações, escolhendo coisas, vivendo de uma forma, porque a gente acha que é o certo, mas não é. Então qual que é o segredo do crescimento? O segredo é: aprenda aquilo que você não sabe. Como, Seite? Se conecte com pessoas que sabem mais. Aprenda, se submeta a aprender, abra seu coração, tenha discipuladores, pastores, mentores na sua vida que vão te aconselhar. Sabe, um dos maiores segredos que eu aprendi ao longo da minha vida, e quem me ensinou isso foi meu pai, sempre foi: Seite, se tem alguém que está melhor do que você, está fazendo um trabalho ministerial melhor do que você, acha um jeito de sentar com essa pessoa e aprender, porque ela está vivendo algo que eu não sei. Agora eu não consigo entender como que as pessoas elas valorizam tudo, mas elas não valorizam pessoas especiais colocadas na nossa vida. A pessoa ela é disposta a pagar o dinheiro que for para qualquer coisa, mas para ter um mentor, para ter alguém para falar, não, isso aí não existe. Sabe o que é isso, gente? Desculpa, isso aí é uma grande oportunidade do nosso inimigo barrar o seu crescimento. Será que você tem pessoas que podem te falar a verdade? Será que tem pessoas que vão chegar em você e vão ter a coragem e a liberdade de falar assim: ó, você está errado? Porque se o nosso crescimento está onde a gente não sabe, aí eu te pergunto: tem como você mudar em uma coisa que você não sabe? Tem como? Como que você muda numa coisa que você não sabe? Você que tem filho sabe do que eu estou dizendo. Como que você faz seu filho mudar numa coisa que ele não sabe? Aí você está corrigindo o menino, ele nem sabe o que ele está apanhando. Por que eu estou apanhando? Não sei. Porque o princípio do nosso crescimento está naquilo que eu não sei. A partir de hoje o seu trabalho é o quê? Invista em conhecimento.
Aprenda, converse com pessoas, se conecte, explore outros lugares, cresça, amadureça, que inclusive você que é um empresário, segunda-feira agora nós temos o Connection, e você é uma grande oportunidade de aprender. Invista em momentos assim, faça a sua inscrição, está lá no link da nossa bio, converse com o Marcelo no final do culto, vem, porque esses lugares você está o quê? Aprendendo, você está crescendo, você está amadurecendo. Não se feche, abra, cresça, expanda aquilo que você tem na sua mente, porque isso vai trazer crescimento. Quem concorda, diga amém. Vamos para o segundo segredo do crescimento, Gênesis 39, 20. Gênesis 39, 20. Acompanhe comigo a leitura. A Bíblia diz assim: mandou buscar José, lançou na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que já sucedia. Segundo segredo do crescimento, diga comigo: o crescimento está no ser esticado. Quem quer crescer? Tá bom, se você quer crescer, eu vou te dar um princípio básico: aprenda a ser esticado. Aprenda a ser esticado. Quando nós olhamos para a vida de José, quais eram as promessas para a vida dele? Você vai ser um governador. Era até meio ousado, né, as promessas. Eu teria meio que vergonha de falar as promessas se Deus me falasse isso, mas tipo, a promessa para a vida de José foi assim: seus irmãos vão se prostrar diante de você. Você imagina você falar uma revelação dessa? Eu chego aqui e falo assim: agora vamos. Essa era a promessa, era muito grande. Só que de repente, mesmo com uma grande promessa de crescimento, de repente José se encontrava onde? Dentro da prisão. Pensa comigo, uma prisão. Se eu caísse dentro de uma prisão, eu ia falar: mano, meu Deus, né? E eu conheci uma pessoa que ela ficou, acho que 20 anos na prisão. E ele saiu da prisão, ele, dentro de casa, os primeiros meses, ele tinha um costume de andar 3 metros para cá, 3 metros para cá, 3 metros para cá, ele ficava assim, ó, e ele calculava 3 metros certinho. Por quê? Aí ele falou para mim, ele falou: eu caminhava esses 3 metros porque era o tamanho da minha cela. Durante 20 anos essa era a minha caminhada. E eu fiquei imaginando, cara, que coisa terrível isso. De repente José estava dentro de uma prisão, sofrendo, porque imagina, a prisão não deveria ser uma coisa deliciosa, horrível, e de um lado da cabeça dele aquela palavra: você vai crescer, você vai ver tudo que Deus tem. De outro, você está numa prisão, sofrendo. Agora preste atenção, se você deseja crescer, o segredo está: aprenda a ser esticado. Agora, quando nós falamos sobre ser esticado, é o seguinte: é resiliência, é musculação. Você vai na academia, você pega o máximo de peso que você puder, para que os seus músculos rompam e você chore de dor e dorflex no outro dia, para que isso gere um crescimento, para que isso gere músculo. É assim que você cresce. Só existe uma maneira de você crescer: se você se esticar. O contrário de você se esticar é você pegar, ser uma pessoa que fica parada na sua vida. Agora presta atenção numa coisa: se você ficar parado na sua vida, você atrofia. Por isso você precisa constantemente se esticar, sair da sua zona de conforto, aprender algo novo, dar mais um passo em direção ao que Deus tem. Constantemente você está esticando. Agora preste atenção que esticar dói. Diga comigo: esticar dói. Ponto. A Darlene, esposa do Lauren, fala sobre isso, e ela fala justamente assim: se você na sua jornada com Cristo não tem desejo de 3 vezes por semana desistir do que você está fazendo, você não está crescendo. Se você está na jornada com Cristo e pelo menos 3 vezes por semana você não tem pelo menos uma vontade de desistir, você não está crescendo. Aí tem gente que olha e fala assim: nossa, eu vou virar um gigante então, né? Que a minha vontade é todo dia. Pode ser? Por quê? Porque crescimento dói.
Crescimento estica. É a mesma coisa na genética. Uma criança, ela vai crescendo, e isso vai gerando desconforto, isso vai gerando responsabilidades, e você precisa aprender a levar bem o momento na qual você está sendo esticado. E eu acho engraçado, porque tem muitas pessoas que elas fogem disso. Elas fogem, igual o diabo foge da cruz. Não quero saber, não, ela desiste, ela deixa, ela abre mão. Não quero isso. É igual a pessoa que falou comigo: Seite, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo, porque eu não aguento pressão. Tá bom, então você vai ter uma vida medíocre. Que mundo que você vive? É mundo Peter Pan? É mundo o mundo das maravilhas? Não é assim. O mundo que nós vemos é um preço atrás do outro. E se você tem um desejo de crescer, estica, empurra, mas nunca é o momento de você parar. E tem muitas pessoas que o contrário de ser esticado, sabe o que ela faz? Na primeira pressão que ela tem, ela quer desistir. Ao invés de ela falar assim: tá doendo, aqui pegou, hein? O músculo pegou. Quando dói, ela faz o quê? Não, parei, não gosto de dor. Quando dói, aí é o momento de você empurrar, aí é o momento de você trabalhar mais, aí é o momento de você avançar mais, aí é o momento de você, é isso, porque crescimento exige você ser esticado. Não tem como você estar apto para receber tudo que Deus tem no formato que você está hoje. Não tem como. Será que Deus pode derramar tudo que Ele tem de promessa para você no formato que você está hoje? Você sabe que não. Precisa ser esticado, precisa ser trabalhado, precisa continuar. Então, se você quer crescer, você precisa ser esticado. Terceiro segredo do crescimento, Gênesis 41, 14. Abra sua Bíblia, Gênesis 41, 14. Gênesis 41, 14. Vamos aprofundar um pouco mais. Diz assim: o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, apresentou-se ao faraó, e o faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Preste atenção nessa parte do texto agora, preste atenção na riqueza do texto. Mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, você é capaz de interpretar. José então responde: isso não depende de mim, mas isso é de Deus, e Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Terceiro segredo do crescimento, diga comigo: o crescimento está nas pequenas coisas. Olha só essa história, e talvez você ainda não pegou essa chave. José estava preso, lá no sofrimento, na luta. De repente, chega uma ligação: solta José. José vai falar com o faraó. Pensa comigo que Egito nessa época era a maior potência do mundo, e faraó então era o homem mais importante do mundo. Sei lá quem seria esse homem mais importante do mundo hoje. Enfim, eu não gosto nem de pensar nisso, mas enfim, é essa pessoa, a pessoa mais potente do mundo. Vem José. José chega, a Bíblia diz que ele vai lá, prepara o rosto, faz a barba, se prepara e chega diante do faraó. Eu já chegaria temendo, né? Já começa aí, fala: meu Deus, né, o que está acontecendo? Naquele momento, o faraó falou uma coisa muito simples: eu tive um sonho e eu fiquei sabendo que você interpreta. O que você responderia? Eu responderia: lógico, você não ouviu falar? Gênio, interpretação. Eu falaria: muito bom, ali está a chance da vida dele. É comigo mesmo, eu sou esse cara. E vamos falar a verdade, ele interpretava o sonho ou não? Deus tinha dado esse dom para ele, sim ou não? Tinha, era dele, era o raio de graça dele. Agora, aí é que está, ele vira e ele fala o seguinte, uma coisa muito simples que passa despercebido. Ele fala assim: faraó, não depende de mim, não sou eu, mas Deus dará a resposta. Na maior chance da vida de José, José fala o seguinte: não sou eu, é Deus. Sabe por quê? Porque o segredo do crescimento, ele não está na grande oportunidade que vai aparecer na sua vida, mas são as somatórias de pequenas coisas que vão acontecendo na sua vida, é que vão gerar o crescimento.
Se você conversar com qualquer pessoa que cresceu, você vai entender que não é uma grande oportunidade da vida, pequenas coisas, vai somando, vai somando, vai somando, no final traz o resultado de crescimento. E José, ele faz isso, ele fala assim, eu tenho a chance de dar a tacada da minha vida, mas ele fala assim, eu não vou negociar um pequeno princípio que eu carrego, eu não vou negociar os princípios de Deus na minha vida, eu não vou tomar glória para mim, eu não vou pôr meu nome, porque isso é uma pequena coisa que muitas vezes passa despercebido. Aí eu quero fazer essa pergunta para você: quais são as pequenas coisas na sua vida que você precisa tirar? Pequenas coisas que estão te atrapalhando, é uma mentirinha, é um desviozinho de caráter, é um probleminha que você está insistindo em gerar, é uma desobediência a Deus ali, pequenas, ou será que são pequenas coisas que você precisa pôr? Quais são as pequenas? Será que é uma leitura bíblica diária? Será que é uma fidelidade a Deus? Pequenas coisas muitas vezes são os empecilhos para o nosso crescimento. Agora vamos entender a história de José. José, ele poderia muito bem ter usufruído disso. Eu vou ocultar essa pequena parte, porque de fato eu tenho habilidade para interpretar o sonho, e vamos ser sinceros, ele talvez iria interpretar o sonho? Sim. Só que, como tudo na vida, se você burla um pequeno princípio, momentaneamente, José iria usufruir de 7 anos de vaca gorda, mas uma hora, o resultado iria por água abaixo. Muitas vezes, por pequenos momentos da nossa vida, nós negociamos os princípios que vão nos levar até o final da nossa vida. É isso, momentaneamente vai dar certo, mas você sabe que se Deus não tivesse colocado a mão sobre José, ele não teria habilidade para governar o Egito após as 7 vacas gordas. Quais são as pequenas coisas que você precisa gerar? Será que é uma prática diária? Será que é uma consistência na sua ação? Será que é uma boa administração? Será que são novos e bons relacionamentos? Será que é uma vida espiritual um pouco melhor? Pequenas coisas geram grandes resultados. Não precisa abrir, mas Cânticos 2,15 diz assim: apanhai-nos as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Eu tenho uma plantação, a vinha está em flor, e aí a Bíblia diz o seguinte: mata as raposinhas, porque elas estão destruindo a plantação. Ou seja, mata as pequenas coisas, porque são essas coisas que estão destruindo o seu crescimento. Porque se fosse um elefante, obviamente um elefante na minha plantação, imagina, você tem uma hortinha, passa um elefante, é óbvio que você vai espantar, isso aqui vai destruir tudo, onde já se viu. Mas ele não fala de elefante, ele fala de raposinha. São coisinhas que você tem que tirar da sua vida, você tem que aniquilar. Sério que você vai ficar insistindo em ser desse jeito? Para com isso. Você está destruindo seu casamento, você está destruindo sua família, você está destruindo seus filhos, você está destruindo o seu futuro, você está destruindo a sua empresa. Por quê? Pequenas coisinhas que nós vamos fazendo. Então tem pequenas coisas que você tem que pôr, pequenas coisas que você tem que tirar, mas o crescimento sempre está relacionado a pequenas coisas. Quem concorda, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Quarto segredo do crescimento. Vocês estão comigo? Sim. Podemos ir mais fundo? Sim. Tá bom. Quarto segredo para um crescimento. Gênesis 41, versículo 1. Vamos lá. Diz assim, preste atenção, essa parte é boa. Ao final de 2 anos, quantos anos? 2. Ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Agora pula para o versículo 12, 41, 12, Gênesis 41, 12. Diz assim: pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Então vamos entender a história. José estava preso, de repente caem 2 funcionários de Faraó, e eles têm sonhos.
nos sonhos, contam a José, e José fala assim: eu sei o que significa esse sonho. Para você é o seguinte: você vai sair da prisão, poucos dias você sai da prisão, você vai ser liberto. Já você, poucos dias você vai morrer. Eu nem sei se eu contaria uma interpretação de sonho dessa, né? Imagina, que coisa desagradável. Você vai morrer e você vai sair da cadeia. Tá bom. O cara sai da cadeia, só que ele só pede uma coisa para o cidadão. Fala: meu querido, quando você sair da prisão, fala de mim. Vai para o faraó e fala que eu estou preso aqui de forma injusta. Estou errado, eu não era para eu estar aqui. Só me... Tá bom, não, tranquilo. Cara, se o seu sonho se concretizar, deixa comigo, meu irmão. Sabe o que acontece? O miserável esquece. Ele sai da cadeia e esquece de José. Anos se passam. Alguém já se sentiu mais ou menos igual José se sentiu aqui? Injustiçado, esquecido, desprezado, ignorado? Alguém já se sentiu assim? Fala amém. Tá bom. Agora eu vou te explicar uma coisa. Quarto segredo para o seu crescimento. Se você está anotando, anote isso. Crescimento está no processo. Diga assim: processo. Eu sei que naturalmente nós não gostamos de processo, mas você quer crescer? Embarca no processo. Abraça o processo. Não tem como. São 2 anos lá na prisão jogado? Abraça, vamos junto. Abraça o processo. Agora vamos entender uma revelação que eu estava pensando. Imagina o copeiro, ele era o que servia ali a comida, testava a comida para Faraó, uma pessoa muito íntima de Faraó, certo? Então o copeiro sai, aí ele chega: Faraó, tem um menino lá, coitado, tá injusto, solta ele. Ah, tá bom, solta ele lá. Aí eu até vi alguém falando sobre isso, né, no meu estudo. Talvez se 2 anos atrás o copeiro tivesse lembrado de José e José tivesse saído da prisão, o máximo que José poderia alcançar na vida dele seria ser ajudante. Ele seria o cara que ia lavar os pratos do copeiro. Ele sai, vira amigo dele e começa a ajudar, a auxiliar o copeiro. Era o máximo. Agora preste atenção, foi necessário 2 anos para que Faraó tivesse um sonho, para que ninguém pudesse interpretar, para que o cara lembrasse, para que José estivesse diante de Faraó, para que ele se tornasse governador do Egito. Preste atenção. Sabe a pressa que você tem? Sabe a dor de você não estar vendo o resultado? Sabe a insatisfação na sua alma? Quando é que vai desenrolar? Você já parou para pensar que talvez isso não seja algo negativo, mas talvez seja Deus falando o seguinte: segura, 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 porque a hora de você sair está preparada? Porque se José tivesse saído antes, pode ser que José não tivesse vivido tudo aquilo que Deus tinha. Foi necessário esperar 2 anos, foi necessário ficar de molho. Agora entenda uma coisa: o processo é necessário para o seu crescimento. O problema é que muitas vezes nós não temos paciência no processo. O problema é que muitas vezes nós não abraçamos o processo, nós queremos o resultado. Só que tão importante quanto o resultado é o processo de Deus na sua vida, porque o processo te prepara. Aí é essa pergunta: será que você hoje está no formato certo para receber tudo que Deus tem para você? É isso. Anos atrás eu recebi uma palavra que eu ia estar pregando num lugar X específico. Eu recebi isso, eu devia ter em torno ali de uns 15 anos. 18 anos eu recebi o convite para pregar nesse lugar, muito grande. Não sei porquê, estava tudo certo, do nada cancelou. Na verdade minto, a pessoa que foi minha ponte para eu pregar nesse lugar muito grande desviou. O cara era líder lá, aí ele desviou, virou, não vou falar o que ele virou, distanciou, aí cancelaram tudo os trabalhos que ele tinha feito, e eu falei: nossa, eu rodei, era para eu pregar nesse lugar, meu sonho, eu tenho uma palavra de Deus. Cara, aí eu fui orar, falei: Deus, o Senhor tem uma palavra, e essa palavra de Deus era: você vai pregar nesse lugar antes de 18 anos, eu fiz 19, aí eu fui orar, eu lembrei, eu estava no chuveiro, aí eu falei: Deus, por que isso? Anos, Deus não respondeu, anos se passaram, eu tinha mais ou menos 26 anos, eu estava no chuveiro e eu lembrei, aí Deus falou assim:
lembra que eu falei que você ia pregar nesse lugar? Eu falei, verdade, até hoje eu não preguei. Aí Deus falou assim, imagina se eu tivesse permitido você com 18 anos pregar nesse lugar. Eu falei, misericórdia. Aí eu olho para 18 anos, eu falei assim, cara, ainda bem que Deus não deixou, eu nunca mais pisaria naquele lugar. Com a minha experiência, com o que eu tinha de know-how, eu falei, Deus, eu ia pregar de Superman, sei lá o que eu ia fazer. Sabe por quê, gente? Porque tem coisa em Deus que não é atraso, diga comigo, é processo. Quarto formato e segredo de crescimento, o crescimento está no processo. E eu falei isso no primeiro culto, eu acho muito interessante. Existe uma questão na teologia que fala sobre 2 Adão. O primeiro Adão é Adão mesmo, de Eva. Mas o segundo Adão, quem é o segundo Adão? Jesus. Quem estava no primeiro culto agora respondeu. Jesus é a simbologia do segundo Adão. Mas o mais curioso é, o primeiro Adão, ele chega na terra grande, ele chega na terra formado, Deus forma ele adulto já, então ele não passa pelo processo de crescimento. O segundo Adão, ele vem bebê, e às vezes a gente nem lembra, né, que Jesus foi bebê. Imagina Jesus chorando, Jesus criança, Jesus adolescente, e Jesus ele viveu o processo. A diferença entre esses dois é algo chamado processo, diga comigo, processo. Primeiro Adão, ele vem para a terra grande, e na primeira oportunidade que ele tem de cair, ele cai, desmorona, ele cede. Jesus, o segundo Adão, vem bebê, ele cresce, ele estrutura, ele passa pelo processo, e na maior tentação que uma pessoa pode passar, que Jesus viveu, ele não cede o propósito dele. Por quê? Porque uma pessoa não passou pelo processo, a outra passou pelo processo. Então o processo é algo extremamente importante para mim e para você. Quem concorda, diga amém, aplauda Jesus novamente. Quinto, Gênesis 41, 31. Vamos descer um pouquinho mais. Gênesis 41, 31. Diz assim: a fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso, sábio, coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Diga bem forte comigo, o crescimento está no problema. Eu sei que você nunca ouviu isso. A pergunta é, quem quer crescer? Está diminuindo, né? Até o final, quem quer crescer aqui? Tá bom, então eu vou te ensinar um princípio e um segredo. O crescimento está no problema. Aí você fala, Seite, como assim? José, ele sai da prisão, ele interpreta o sonho, ele fala sobre 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, e ele fala que o que Faraó deveria fazer. Aí é uma coisa interessante, porque José, ele não simplesmente interpreta o sonho, 7 anos de vacas magras, é escassez, 7 anos de vacas gordas, é prosperidade. Ele não só revela a interpretação do sonho, mas presta atenção, ele traz uma solução, e ele vira para Faraó e ele fala o seguinte: Faraó, vão vir 7 anos de fartura, mas vai ser uma potência, mas depois vem 7 anos, Faraó, que eu estou te falando, vai ser feia a coisa, a ponto dele falar o seguinte: vai ser tão ruim esses 7 anos, que os 7 anos de fartura que vocês viveram, vai passar despercebido na sua mente, vai ser tão difícil, que nem o seu melhor momento vai superar. Só que José, gente, José é um cara especial. Olha o que ele fala assim: então Faraó, vai vir um problemão, então minha sugestão é o seguinte: escolha, Faraó, um homem sábio, criterioso, que tem calibre, qualidade para governar. Escolha alguém, tem alguém nessa terra aí, Faraó? Escolha alguém nesse nível.
E aí ele fala, e depois você coloca os supervisores. Sabe por quê, gente? Porque José entendeu o princípio que o crescimento está no problema. Ele aponta a interpretação do sonho, ele visualiza o que Deus tem, mas ele não simplesmente faz isso. Ele chega e fala o seguinte: joga em mim que eu resolvo. Dá para mim. Qual que é o problema? Olha o que ele fala. Faraó, escolha. Você tem que pôr uma entonação na Bíblia de vez em quando, tá? Olha, escolha um homem sábio, Faraó, criterioso, de Deus. Tem alguém por aí? Óbvio que ele vai escolher ele. É óbvio. Aí ele fala o seguinte: vamos então trabalhar. Ele gera a administração. Sabe por quê, gente? Se você quer crescer, você precisa aprender a resolver os seus problemas. Resolva. Para de treta. Para de ficar pendurado em problema. Resolve. E outra coisa, não seja uma pessoa que foge de problema. Você já viu que tem gente que foge de problema, né? Ele não gosta, ele está tão assim com o problema, que ele vê problema e deixa aqui. Não, vamos, varre para debaixo do tapete. Você já viu isso? Varre para debaixo do tapete. É a pessoa que ela é organizada só na frente. Aí você abre o armário, não cutuca ninguém do seu lado. É isso. Sabe o que é isso? É a incapacidade nossa de resolver os nossos problemas. Se você tem o desejo de crescer, aprenda a resolver os seus problemas. E de certa forma, eu vou até falar uma coisa, obviamente com sabedoria, mas um princípio básico aqui agora. Dentro do seu trabalho, você que trabalha em qualquer lugar, eu vou te dar um segredo, tá? Isso é segredo mesmo. Você quer crescer na sua empresa? Chega no seu chefe e fala assim: qual que é o seu problema? Eu resolvo. Faz isso. Se você tiver a habilidade de resolver o problema dele, você cresce dentro da sua empresa. Por quê? Porque tudo nesse mundo está relacionado a uma coisa: se você resolve o problema, você cresce. Você acha que como as pessoas ganham dinheiro? O que é ganhar dinheiro? A pessoa ela aprende a resolver um problema, aprende a resolver uma demanda, aprende a construir algo que a outra pessoa precisa. Então eu vou lá e eu compro. Por que você compra celular? Porque eu preciso de celular. Negativo, você não sabia disso até construir um celular. Mas alguém pensou: nós temos problema na comunicação, então inventa o celular para que a pessoa se comunique. Vende celular. Quer crescer? Aprenda a resolver problema. Para de fugir. Para de ser fraco. Não, tenho medinho de... Não, resolve o problema. Você está vendo um problema na sua casa? Resolve. Você está com problema nos seus relacionamentos? Resolve. Você está com problema com alguém? Resolve. Eu não consigo entender como que a pessoa consegue ficar anos guardando problema contra outra pessoa. Fica lá, um dia que eu pegar esse cara, ele vai ver. Que é isso, gente? Sabe o que é isso? Presta atenção. Esse sentimento, esses problemas mal resolvidos, eles são como brasa, que você segura na sua mão, procurando uma oportunidade de jogar na cara do outro. A pessoa fica com a brasa aqui. Na hora que passar perto de mim, eu vou esfregar essa brasa na cara. Presta atenção, você pode até fazer isso, mas você está se queimando. Aprenda a resolver seus problemas. Aprenda a resolver suas coisas, suas crises. Porque o problema, ele está relacionado ao nosso crescimento. E pare de olhar para o problema somente como algo do inimigo. É o diabo, tudo é o diabo, é o demônio, é o levante. Olha só o que José fala, não precisa abrir. Gênesis 45 é o momento que, presta atenção, não leia, só escute. Gênesis 45 é o momento que José chega diante dos irmãos. Os irmãos traíram, que venderam ele, que jogaram ele no poço, sabe, daquele... Nós estamos falando de alguém que vendeu como escravo, gente. Não é alguém que mentiu para você, que escreveu um comentário hate na sua rede social. Isso não é nada, o cara vendeu você como escravo. Aí ele chega diante desses irmãos. O que você faria? Sabe o que ele faz? Olha o que José fala, Gênesis 45. Agora pois, não entristeça. Ele está falando para os irmãos: vocês estão aqui, vocês me traíram, não fica triste, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou para cá. Sabe o que ele está falando? Vocês me traíram, vocês me jogaram, beleza, vocês me decepcionaram, mas não fique triste, porque na verdade a minha ótica nesse problema não é que vocês fizeram algo, é que Deus fez algo através de vocês, para que hoje eu pudesse estar na posição que eu estou e ser um instrumento de Deus onde eu estou. Será que você consegue olhar nessa ótica? O problema está acontecendo, é o diabo, é o demônio. Peraí, pode ser. Existe isso, existe batalha espiritual, retaliação, não estou isentando, mas comece a olhar para os problemas como uma grande oportunidade de você amadurecer e crescer em Cristo Jesus. Quem concorda, aplauda ao Senhor Jesus.
Sexto, Gênesis 41, 32. Gênesis 41, 32. Acompanhe a leitura comigo. Vamos entrar no sexto segredo para o seu crescimento. Diz assim: o Senhor veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Sexto segredo para o seu crescimento é o seguinte: se você está anotando, tome notas. Crescimento está no risco e não no seguro. Crescimento exige risco. Diga comigo: crescimento. Vamos lá, diga de forma profética. Diga: crescimento exige risco. Ponto. José chega diante de Faraó e olha o que ele fala. Você está entendendo comigo que a maior potência do mundo na época, o homem mais importante, José, um jovem, chega diante dele e fala o seguinte: você sonhou 2 vezes sobre isso? Porque já está decidido, vai acontecer a crise. Prepare o seu arsenal, prepare sua administração, vai acontecer isso. Se Deus te falasse, vamos ser sinceros, Deus te falou e você tem muita convicção, mesmo assim, você teria essa coragem de chegar no homem mais importante e definir o rumo de uma nação, através de uma palavra que você recebeu de Deus? Você teria coragem disso ou não? Cara, a gente não tem coragem nem de mudar de casa quando Deus fala. A gente não tem coragem de largar um relacionamento que Deus já falou, sai fora disso aí. A gente duvida, fala, não, confirmações, 3 confirmações em 3, mentira, você sabe que foi Deus. Nós não temos coragem disso. Agora imagina decidir o rumo de uma nação. Sabe o que José nos mostra? Ele não tinha medo do risco. E se você quer crescer, você precisa gerar uma coisa no seu coração. Se você estiver dentro do seu status quo, ou seu conforto, a sua comodidade, você nunca vai alcançar o que Deus tem para você. Você vai precisar arriscar. Vai ter coisa que vai fugir da sua mão. Vai ter coisa que é fora da sua alçada. Vai ter coisa que é muito maior do que você acha que você é capaz. Será que você está disposto a isso? Será que você está disposto a ir até o fim por uma palavra? Será que você está disposto a não ter muita convicção do seu futuro em prol de uma decisão que Deus te deu agora? Será que você tem medo das consequências que Deus te falou? Agora eu quero dizer para você, se você quer crescer, você precisa entender, crescimento sempre está ligado ao risco. Por isso que uma pessoa muito confortável, sabe, a pessoa está há 29 anos no mesmo lugar, do mesmo jeito. Aí você tem que começar a questionar, opa, peraí. De vez em quando, Deus ele precisa ferir a nossa mente para ele tocar o nosso coração. Você não vai entender tudo. Não ache você que você vai entender tudo. Tudo que Deus fala, vem Deus, vem com a revelação clara, teológica, sistemática, cravada na minha mente. Tem hora que Deus não vai fazer. Tem hora que Ele vai ofender sua mente. Ele vai falar para você fazer uma coisa que racionalmente você fala assim, isso aqui vai dar ruim. É isso. Agora, quer crescer? Crescimento está no risco e não no seguro. Vamos partir para o 7º e último segredo de crescimento. Só quem está comigo diga amém. Amém. 7º segredo para você crescer, Gênesis 50, versículo 15. Gênesis 50, versículo 15. Eu quero que você leia isso aqui, é muito genial. É muito forte. Acharam comigo? Tá bom. Olha só o que diz a Bíblia. Preste atenção nessa leitura. Vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhes causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhes que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos,
prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Diga comigo, amavelmente. Sétimo segredo para o seu crescimento: o seu crescimento está muito relacionado ao fortalecimento da sua estrutura. O seu crescimento está relacionado ao fortalecimento da sua estrutura. Preste atenção aqui agora comigo. José encontra os irmãos e perdoa eles, ajuda eles, e o seu pai estava vivo. Na hora que o pai morre, então Jacó ele morre, os irmãos eles viram e eles falam assim: agora ficou bom para a gente, porque até agora José não estava vingando porque nosso pai estava vivo, mas agora José vai vir com tudo. Nosso pai se foi, não tem mais nada que prende a resposta de José. E eles viram e mandam um recado para José: ô José, pelo amor de Deus, nós somos servos do Deus do nosso pai, nos perdoe, por favor. Deus, seu pai falou para a gente falar isso para você, nós somos seus escravos, seus servos. Foram lá se redimir. Presta atenção nisso. A Bíblia diz que José, quando escuta aquilo que os irmãos estavam falando, ele faz o quê? Chora. E ele então responde: fiquem tranquilos, eu não vou fazer mal nenhum a vocês. Na verdade, eu vou sustentar vocês e vou sustentar os seus filhos. E a Bíblia diz, de forma bem criteriosa, que José falou isso de forma amável. Você consegue imaginar você responder dessa forma? O cara te vendeu como escravo, te jogou no poço, tirou a oportunidade que o menino tinha de viver com o pai dele, que tanto amava. Ele amava o pai amava ele. Ele perdeu essa oportunidade de viver com o pai dele, viveu numa terra estrangeira, sendo maltratado, e como diz lá em Salmo 105, machucado, ferido pelas algemas, e esse povo chega diante dele. A Bíblia diz que José vira para os caras e fala o seguinte: está tudo bem, eu te perdoo. E ele fala isso de forma amável. Sabe por quê? Preste atenção. Porque José tinha uma estrutura na vida dele muito equilibrada. O espiritual dele estava muito alinhado, a alma dele, as emoções dele estavam muito alinhadas. Ele não tinha problema na alma. O físico, alma, corpo estava ligado, e ele estava conectado em Deus. Ele tinha estrutura para o crescimento. Sabe o que mais eu tenho visto ultimamente? Que muitas pessoas até têm grandes palavras de Deus, mas elas não podem viver as palavras de Deus ainda, porque elas não possuem estrutura suficiente para viver. José mostra: eu estou pronto, eu estou disposto. E ele estava tão disposto que, olha para mim, por favor, eu sinto a gente falar isso aqui. Ele estava tão pronto em Cristo Jesus, que a ferida dele, os traumas dele, foram tão bem trabalhados em Deus, que ele utiliza do trauma dele para transformar e gerar cura no trauma das pessoas que ele foi ferido. Aqueles irmãos estavam com sentimento de culpa. Eles estavam maus, acabados, decepcionados. Eles chegam diante de José e falam assim: pelo amor de Deus, José. José fala de forma amável. Sabe o que significa? José, mesmo sendo ferido, ele usa a ferida para curar outras pessoas. Isso é uma estrutura de alma pronta para receber o que Deus tem na nossa vida. Será que você tem que gerar isso? Será que você tem que gerar perdão? Será que você tem que gerar cura? Será que você tem que tampar suas brechas? Será que você tem que apagar os seus traumas? Será que você tem que fortalecer a vida de Cristo em você, para que você receba o crescimento? Porque a pior coisa que existe é uma pessoa crescer mais do que a estrutura que ela possui dentro dela. Isso é a pior coisa que existe. É a pessoa crescer mais do que a visão que ela tem, é ela crescer mais do que a alma preparada está. Por isso que tem gente que cresce e fica arrogante.
gente que cresce quer pisar nos outros, gente que cresce e age. Sabe por quê? Porque a alma dessa pessoa não está preparada. Ela cresce em estrutura, mas a estrutura interna não acompanha. José nos ensina que o 7º segredo é: fortaleça a sua estrutura. Quem está entendendo isso e concorda, diga amém. Amém. Fortaleça as suas estruturas, mental, espiritual, emocional. Fortaleça isso. Eu quero encerrar dizendo, Gênesis 41:50, não precisa abrir, tá? Diz que José, ele teve 2 filhos. O primeiro filho dele, filho mesmo, se chama Manassés. José deu o nome de Manassés dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. O primeiro filho dele foi: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Segundo filho que ele tem, segundo filho se chama Efraim, que significa Deus me fez prosperar. Então nós entendemos aqui que o primeiro filho representa a primeira estação de José. Eu paguei um alto preço, eu sofri, eu tive uma vida dura, mas Deus me fez esquecer. E a recompensa do primeiro filho é o segundo filho, Efraim. Deus me fez prosperar. Aquilo que eu quero dizer para você é: eu não sei o tanto que você tem feito, qual é o preço que você está pagando, mas uma convicção eu tenho no meu coração, que Deus tem algo preparado para você e para a sua casa. Ele tem isso preparado. E é tão forte isso, que lá em Gênesis, bem mais para frente, acontece algo fundamental. Jacó, o pai de José, ele divide então o povo de Israel, as tribos, em 12 tribos, tá? Por que existem as 12 tribos de Israel? Porque Jacó, pai de José, ele divide os seus filhos, e eram 12 filhos, e ele divide então, cada tribo de Israel era um filho. Só que acontece um fato curioso aí. A primeira coisa que acontece é que o Levi, ele não pega um pedaço de terra, porque Levi foi chamado para ser os levitas, os adoradores, os sacerdotes. Então os levitas da tribo de Levi, eles se espalham na terra de Israel, e eles não possuem uma terra, uma parte deles, eles estão alocados dentro das outras 12 tribos. Então, de 12 tribos foi para quantas tribos? 11. Só que tem outro fato curioso: José também não pega uma tribo, porque José estava no Egito, a vida dele foi lá, a dedicação dele foi lá, então ele também não pega. Então de 12 tribos foi para quantas tribos? 10. Só que, você sabe, até hoje existem 12 tribos de Israel. Da onde surgem essas benditas tribos? Aí é que está. Os 10 filhos de Jacó assumem cada uma tribo. As 2 que faltavam, José coloca os seus 2 filhos para assumir. Efraim e Manassés se tornam divisões da tribo de Israel. Aqui é uma chave, gente, que você tem que gravar. Nenhum outro irmão de José colocou a sua sucessão como tribo de Israel. Jacó não pôs nenhum neto, só pôs os netos, sabe de quem? José. A vida dele foi mais dura? Foi. Sofreu mais do que os outros? Sofreu. Viveu injustiça? Viveu. Pagou um preço? Pagou. Chorou? Chorou. Só que é o seguinte: o fato dele ter assumido o compromisso com o crescimento, não simplesmente toca ele como governador, talvez o homem mais importante da terra, como isso escorre para dentro da casa dele, e os filhos de José usufruem do preço que o pai pagou. Sabe o que eu quero dizer para você? Que talvez você está pagando um preço que você não está entendendo, e o preço que você está pagando, muitas vezes, não é você que vai usufruir na totalidade, mas os seus filhos vão usufruir daquilo que você está construindo em Deus. É isso que eu quero declarar sobre você e sobre a sua casa. Por isso eu digo, vale a pena o crescimento. Invista em crescimento, invista naquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. Se você crê, aplauda Jesus o mais forte que você pode, e fique de pé no seu lugar.
Se você puder, feche os seus olhos nesse momento e começa com as suas próprias palavras pedir a Deus: Deus, eu quero alcançar o que o Senhor tem para mim. Começa a pedir a Ele: Senhor, fortaleça a minha estrutura. Deus, traga uma insatisfação. Eu sinto que o Espírito Santo está te tocando agora com uma insatisfação santa, de você não se acomodar na situação atual, mas você mirar aquilo que Deus tem para você. Seite, mas eu sofri muito. Seite, mas eu não aguento mais. Seite, mas eu não estou vendo resultados. Tá tudo bem, faz parte do processo, e o Espírito Santo de Deus te toca agora com poder. Ele te toca agora. Ele te toca agora com esperança. Ele te toca agora com expectativa. Ele te toca agora com ânimo para viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Começa a pedir isso com as suas próprias palavras. Diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu não quero paralisar. Vamos lá, igreja. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Aumenta a sua intensidade agora e começa a pedir isso ao Senhor. Vamos lá, vamos dar mais alguns segundos para que o Espírito Santo consolide isso no seu coração. Vamos lá, igreja, com propósito. E enquanto você ora, você vai sentindo o seu espírito sendo tocado, o seu espírito sendo fortalecido. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Nós queremos mais. Começa a dizer isso, levante suas mãos e diga: eu quero mais, mais do Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais, nós queremos mais de tudo aquilo que o Senhor tem como promessa sobre a minha vida. Nós queremos mais sobre aquilo que o Senhor tem sobre a minha casa. Nós queremos mais. Chora mamamaceira, mamás. Chora mamamaceira. Chora mamamaceira, cataramaramachê. Oh Deus, oh Deus. Chora mamamaceira, mamás. Chora mamamaceira. Nós temos mais um minuto. Eu quero encerrar esse culto de forma diferente. Levante suas duas mãos. Se você ora em espírito, comece a orar. Começa a ser abastecido agora. Começa a orar em línguas. Se você ora em línguas, enquanto você ora em línguas, o Espírito Santo vai te abastecendo agora para a sua semana. Vamos lá, aumenta a sua intensidade. Espírito, vidas sendo tocadas, barreiras sendo rompidas, problemas sendo resolvidos, almas sendo curadas, famílias sendo restauradas. Vamos lá, igreja, com propósito. Empurra um pouco mais. Eu vejo empresas rompendo agora, empresas rompendo agora, relacionamentos resolvidos, famílias sendo reestruturadas, área financeira sendo tocada.
O Espírito Santo está te abastecendo agora. Se você puder mais 10 segundos, vamos lá, com a maior intensidade do seu coração. Vamos lá, igreja, com propósito. Só mais alguns segundos. Só mais alguns segundos. Rompa agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você puder, repita com a sua melhor voz agora, diga: Senhor Deus, obrigado por essa noite. Eu saio daqui abastecido para viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Diga bem forte: eu tomo posse das suas promessas sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você uma semana de bênção, uma semana de milagres, uma semana de resposta, uma semana de romper, uma semana do sobrenatural de Deus sobre você, sobre sua casa. Se você precisa ainda de alguma oração, se você quer se reconciliar com Jesus, se você tem uma área específica e precisa de oração, o pessoal do Eclesiástico vai estar aqui na frente. Também nós temos os pastores aqui na frente, e você pode chegar até eles. Eles estão aptos a orar por você por essa semana. Que Deus te abençoe, uma ótima semana, e até domingo que vem. Deus abençoe.